Olá, meus amigos, eu sou Gilcler Regina, autor de vários livros. Vocês estão vendo aqui na minha mão alguns deles. São 14 livros na minha história, são 3 milhões de livros vendidos. Uma história que começou lá atrás, quebrei 2 vezes, que me animava muito naquela época, que eu lia e acompanhava bastante o Bill Gates, e o Bill Gates falava que ele só contratava quem tivesse quebrado 2 vezes, e eu falei, ainda tenho chance então. Daí sobrou na minha vida fazer palestra, aquelas palestras regionais, vendia o almoço para pagar a janta, e quando terminava uma palestra, alguém chegava e falava assim, mas e o seu livro? E eu não tinha livro. Eu já escrevia para jornais, alguns sites que estavam começando a existir. E foi então que eu resolvi escrever um livro. E nasceu aí esse livro No Topo do Mundo. É um livro que esse aqui está na 16ª edição. Depois a capa dele mudou, ficou desse jeito. Esse aqui está na 25ª edição. O livro que eu mais vendi e que eu menos ganhei dinheiro. Eu sempre falo isso porque no começo eu sou o único autor que eu chegava na minha sala e eu tinha 500 livros que eu ficava olhando para eles e ainda devendo para a gráfica. Pois é, não tinha nem editora naquela época e aí eu fui obrigado a fazer isso. Foi quando eu tive a ideia de que eu falei, vou fazer a palestra e o livro vai ser o ingresso da palestra. E foi assim que eu vendi 1 milhão de livros, de porta em porta, camelô de livros, vendendo para amigos e ingressos de palestras. Logicamente que depois acabei ganhando dinheiro, porque foi o livro que me inseriu no mercado e fiquei conhecido. Foi nessa época que eu escrevi um outro livro chamado Pense, era Você Pode Mudar Sua Vida, Pense Nisso. Mais tarde ele ficou Você Pode Mudar a Sua Vida. Esse daqui é exemplar da 21ª edição. Foi quando a editora Gente me descobriu e eu lancei então um livro que virou best-seller no Brasil, A Arte de Saber Viver, um livro que é vendido até hoje. Mais tarde foi editado pela editora Ideia e hoje ele é editado pela editora Viseu, da qual eu faço parte. Então, mais tarde nasceu também na editora Gente um livro que eu até brincava, eu falava assim, você sabe ler em árabe ou japonês? Né? Nasceu Sua Vida Não É Uma Questão de Sorte, um livro que eu falo de trás para frente, né? Porque a capa dele é do contrário. Você abre e tem aqui inclusive uma frase, um livro que vendeu muito, né? E que também me consolidou no mercado literário e no mercado de palestras também. Foi ainda quando eu lancei Ideias que Nascem do Nada para o Estrelato, também na editora Gente, e depois passei para a Ideia e acabei na Viseu. Tudo isso culminou numa carreira, né, com Inteligência Emocional, agora o mais recente, que fez um grande sucesso, ficou um livro que ficou 1 ano e meio no top 10 do Google, dos livros mais vendidos, como e-book, como audiobook, porque eu também gravei ele, gravei outros também. E aí é um livro que eu trabalho sobre a mudança de hábitos. Você não cria o seu futuro sem criar antes bons hábitos para que então esse futuro seja criado. Nesse livro aqui, inclusive, eu falo, onde é que estão as oportunidades? E eu respondo no próprio livro, elas estão no mesmo lugar onde estão as reclamações. Então, um livro que trabalha muito o varejo, trabalha o chat GPT versus o emocional, um encontro com o futuro praticamente. Esse é um tempo de oportunidades que eu trabalho nesse livro. Isso tem realmente feito a diferença. Essa carreira, com 14 livros, 3 milhões de livros vendidos,
alguns até contestam, mas os números estão aqui. Quero dizer para vocês que a leitura muda a vida das pessoas. Um país se faz com homens, com seres humanos e livros. Eu sempre brinco falando o seguinte: os livros nós já temos. Onde estão os seres humanos que não estão lendo e que não estão buscando o que nós trabalhamos aqui? Numa literatura como esta, o que é que nós buscamos? Propósito. O que é que nós trabalhamos aqui? Uma causa, o propósito que faz a diferença na vida das pessoas. Inspirando, transformando e fazendo a diferença. Então, eu quero consolidar essa minha mensagem falando o seguinte: uma pessoa que sonha, ela é mais forte do que aquela que tem todos os fatos. E uma pessoa que sonha é uma pessoa que lê. E uma pessoa que lê é uma pessoa que viaja. Ele tem o planeta à sua disposição, às vezes dentro de apenas um livro. Pensa nisso. Um forte abraço aqui do seu amigo Gilcler Regina. Espero que continue me seguindo aí nas redes sociais e que Deus abençoe você.